Olá, eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, plantão de oração. Então eu convido aqueles que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que façam agora, pois a gente já está iniciando o nosso plantão de oração. Peço também para que eleve o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, para que nos autorize a dar início em mais um plantão de oração. E a gente sempre começa o plantão de oração com uma mensagem de preparação do ambiente. E a gente agora está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel, e a gente está fazendo de forma sequenciada. E a lição que a gente está agora é a lição de número 10, que tem como título Vencer o Mal. Então vamos ver o que essa lição nos ensina. Então diz assim: vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, ele escreveu isso em Romanos, no capítulo 12, no versículo 21, e continua assim: comumente empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula, precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar no nosso próprio verbo a desculpa e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso, por isso mesmo, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei-os que vos maldizem, orai por aquele que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhes a órbita da ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Olha que interessante, né? Então vamos ver o que eu entendi dessa lição. Vencer o mal com o bem. Então, aqui, será que as nossas atitudes, né, de mais fortes, será que a gente vai conseguir eliminar o mal e vencer? Né? Sem dúvida, essas atitudes que a gente tem forte ali, precisa, elas vão ser necessárias para que a gente consiga, né, com firmeza, eliminar esse mal, extinguir esse mal, porque em muitas situações a gente precisa de firmeza, né? De acreditar que Deus e Jesus estão ali conosco. Então a gente ali, nessa firmeza, a gente vai conseguir. Sim, se a gente tiver essa firmeza, essa fé raciocinada, a gente vai conseguir
extinguir o mal, mas é da gente, não é de todos, que nem a gente vê tanta maldade por aí, mas a gente pode começar a tirar ele de nós mesmos. Não pensar nas coisas ruins, não agir na maldade. A gente tem que começar por nós mesmos, né? Porque assim a gente vai entender. Porque se a gente começar a cultuar o mal, a gente vai criar mal ainda pior, pior que vai causar feridas enormes que só a ação do tempo poderá cicatrizar. Então a gente tem que começar por nós a deixar os pensamentos negativos, a deixar de fazer as coisas ruins, não é? Porque a gente precisa entender que Deus e Jesus não abandonam ninguém. E o apóstolo Paulo, ele foi bem claro. Ele pediu para que se a gente deixar de fazer o mal, né? Porque a gente precisa vencer o mal fazendo as coisas boas. Porque se a gente vai contrapor com outro mal, aí não vai ter como vencer o mal, só vai aumentar, não é? Então a gente precisa entender que a gente só vence o mal se a gente começar a fazer as coisas boas, ter bons pensamentos, boas ações, né, boas obras, começar a fazer a caridade como Jesus nos orientou aqui, amar até os nossos inimigos, mesmo que você sabe que se você descuidar, ele te pega, né? Te pega ali e pode te machucar muito. Mas perdoa, perdoa porque ele ainda não entendeu os ensinamentos do nosso mestre Jesus, não é? Então a gente tem que entender aqui como fala a lição. Não te deixe vencer pelo mal. Você tem que vencer o mal fazendo as coisas boas, não é? E Jesus, ele nos orientou: orai e vigiai, para que a gente não caia, né? Nessas situações. E se porventura a gente, né, vier sofrer algumas dessas coisas, a gente praticar o perdão, porque Jesus falou que a gente tem que perdoar. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. A gente tem que perdoar para que a gente não crie sentimentos ruins dentro de nós. Porque nós estamos aqui nesse mundo de prova e expiação, então a gente sabe que a maldade ainda impera, mas a gente pode sim contornar essa situação, fazendo bem, não é? Desejando bem até para aquelas pessoas que você sabe, se você vacilar, elas te catam, não é? Que a gente fala que são os nossos inimigos. Mas eles ainda não entenderam dos ensinamentos do Mestre Jesus. Por isso que Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele ensinou o verdadeiro amor. E ele falou que a nossa vida, verdadeira vida, não é aqui, é no plano espiritual. Ele diz que nós aqui, nós estamos de passagem para quê? Para que nós possamos nos melhorar. Então, isso significa que nós ainda vamos errar. Mas, como a lição mesmo diz, você errou. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que você tem que usar do seu próprio verbo e pedir o quê? Pedir desculpa, né? Desculpa com o coração cheio de bondade e não fazer mais isso. Mas a gente sabe que tem alguns erros que, né, ficam na nossa mente ali incrustado. Mas o que a gente tem que fazer? Pedir perdão a Deus, se perdoar e seguir em frente. Porque se a gente ficar remoendo naquela situação, eu errei, eu fiz essa coisa errada, eu não devia fazer isso. Sim, não devia fazer aquilo. Aquilo foi uma coisa, o pecado maior. Mas está feito, né? Como a gente fala aqui, não dá para chorar pelo leite derramado. Ele já derramou. Agora a gente tem que, vamos dizer assim, redimir dessa ação. E a gente pode redimir como? Se for essa falta que a gente fez foi em relação a outro irmão, a outro semelhante, peça desculpa para ele e procure não fazer mais o mal. Se perdoa, né, para que você possa continuar, não é? Porque a gente sabe que nós somos seres imortais. O que morre
é o nosso corpo físico, porque Jesus, quando veio aqui na Terra, ele nos ensinou que o nosso corpo físico ele veio do pó, então do pó ele vai voltar. Mas hoje, com a doutrina espírita, que nos esclarece bem, a gente sabe que o que morre é só o corpo físico, o espírito não morre, não é? Mas a gente pode entender que se a gente fez uma falta, peça desculpa, se perdoe e agora procure trilhar o caminho reto do bem. Porque Jesus e nosso Pai Todo-Poderoso, ele sempre vai nos dar uma outra oportunidade, né? E às vezes não dá para a gente consertar a situação. Então o que que a gente tem que fazer? Silenciar e fazer prece, pedir o socorro da prece, porque tem certas situações que às vezes não dá nem para você pedir desculpa. Você tem que se reconciliar no socorro da prece, pedindo tanto para você como para o seu algoz, não é? Ou a sua vítima que você fez uma coisa ruim para ela, né? Peça perdão a ela, que te perdoe, não é? E você agora procure trilhar o caminho reto do bem, porque todos nós que estamos aqui no planeta Terra, nós somos passíveis de erro, não é? Por isso que o nosso planeta já fala que ele é de prova e expiação. Todos nós que estamos aqui, nós temos uma prova ou uma expiação a passar, né? As provas, a gente sabe que a gente tem que pagar aquilo de errado que a gente fez. A expiação é uma coisa que a gente deixou de fazer e que prejudicou ou a gente mesmo ou outra pessoa. Então a gente também tem que procurar, né, agora fazer melhor, trilhar o caminho reto do bem, para que a gente possa, né, conseguir encontrar a luz e evoluir. Porque Jesus também disse que todos nós vamos ficar à direita de Deus Pai. Mas para isso nós precisamos nos depurar, evoluir, conquistar virtudes. Que virtudes são essas? São a paciência, a tolerância, a benevolência, a caridade, não é? Porque a gente, como a gente sabe, nós somos espíritos imortais, nós trouxemos tudo que a gente fez, né? Ou de algumas coisas de errado que a gente tem que pagar nessa vida, né? Então a gente precisa se melhorar, mudar, como diz, né, na Bíblia, trocar o homem velho pelo homem novo. O homem novo, ele conhece os ensinamentos do Mestre Jesus, ele acredita que nós somos espíritos imortais e que a gente, né, não morre, mesmo que às vezes, né, num contratempo, numa situação, acaba, né, as partes que são ruins, acaba uma deixando a Terra, né? Ele deixou o corpo físico, então a gente tem que pedir perdão, se perdoar e daqui para frente agora trilhar o caminho reto do bem, para que você possa, né, se redimir. Porque Jesus ele é misericordioso, ele te dá tantas chances quanto for necessárias. Mas essas chances são através da reencarnação, para que você possa vir, né, e fazer melhor. Né? Foi aqui que a lição nos diz, por isso que ele fala, vencer o mal com o bem. Então, como a gente vem nos depurar, a gente ainda traz algumas coisas ruins que a gente já viveu. A gente precisa combater isso, não é? Principalmente o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que às vezes faz a gente entrar em certas situações que mais tarde a gente vai se arrepender. E às vezes não dá para consertar o nosso erro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir a Deus, né, perdão, se perdoar, pedir perdão por nossos algozes e para as nossas vítimas e continuar agora trilhando o caminho reto do bem, né? Tendo a fé raciocinada, eu acredito porque eu entendi que a gente não morre, o que morre é o corpo físico. Então, esse irmão que foi embora, ele pode ainda ficar vagando por aí, ficar, né, obsediando alguns aí. Mas a gente só combate a obsessão se a gente tiver a fé em Deus firme e raciocinada. Porque quando a gente entende que o amor é a base de tudo, se aquele amor que a gente tiver for aquele amor sublime que Jesus veio nos ensinar, a gente consegue vencer qualquer obsessão, qualquer caminho ruim.
porque a gente entendeu, a gente tem a fé raciocinada, eu acredito porque eu entendi que nós somos espíritos imortais. O que morre é o corpo físico, mas todos nós que estamos aqui na Terra, nós somos passíveis de erro, né? Mesmo aquele que já tem o esclarecimento, às vezes a situação, a tribulação do dia a dia faz com que a gente se desespere. É por isso que Jesus nos orientou: orai e vigiai. Sempre orai e vigiai, para que a gente não caia em erro. Mas se porventura a gente deu esse deslize, se perdoa, peça perdão, não é? E continue no caminho reto do bem, agora fazendo de outra forma, para que você possa se redimir. Porque Deus, ele é misericordioso, mas só que ele não deixa de cumprir as suas leis, que são as leis naturais, não é? Por isso que aqui Paulo, ele escreveu aos Romanos: não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal fazendo o bem, não é? Isso que a gente coloca. Jesus também veio aqui e disse: se bater na sua face, vire a outra. Mas como nós vamos fazer isso no nosso dia a dia? A gente não vai retrucar, a gente não vai, né, dar na mesma moeda o que ele fez para você de ruim, você vai fazer para ele. Não, perdoa e faça o melhor que você puder. Assim você vai estar falando, fazendo o que Jesus pediu, né, dando a outra face. Porque ele vai entender que todos somos irmãos. E todos que estamos aqui na Terra, nós somos aprendizes, nós estamos aprendendo, independente do grau intelectual que você tenha. Todos nós, em questões espirituais, nós estamos aprendendo ainda. E Jesus, ele veio aqui ensinar pessoalmente, mas ele mesmo afirmou que ele não podia falar tudo porque o povo ainda não estava preparado, não sabia ainda. Mas agora a gente já tem condição de entender tudo, né? Nós temos aí o Kardec que deixou essa obra maravilhosa para a gente entender, né? Mas a gente vai começar sabendo que nós somos seres imortais, que a gente não morre, não é? E que nós temos sim que se perdoar. E para que a gente tenha a nossa salvação, a gente precisa fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação. A caridade até para você mesmo, que nem tudo que eu disse aqui. Se você não se amar, não se perdoar para que você possa enxergar a luz no fim do túnel, você vai continuar fazendo coisas erradas. Então há necessidade que você entenda que a gente está aqui para evoluir, para fazer o bem a todos, a você, a quem está ao teu redor, todos, para que a gente possa evoluir com qualidade, tendo o amor como base. Foi isso que eu entendi dessa lição: vencer o mal com o bem. E agora vamos então para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão,
dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo a fluidificação das águas. Vamos pedindo para a equipe de fluidificação das águas, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu tenho a minha listinha aqui, e eu peço para todos, para que a espiritualidade possa envolver a todos, né, em especial a Rita de Cássia Batista, a Júlia, né, que fez uma cirurgia de urgência, mas que graças a Deus está bem. Vamos pedindo para também a Antônia de Oliveira também, que também está no hospital ainda, e para todos que estão com o nome nas minhas listinhas, que sejam amparados pela espiritualidade maior, que eles tenham a fé raciocinada, para que eles possam auxiliar no seu próprio tratamento. Vamos também, nesta mesma sintonia, pedindo para o caderno dos desencarnados, pedindo também para a higienização no lar, pedindo também para o caderno dos dependentes químicos e os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. E também vamos pedindo para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos alunos, né, dos nossos trabalhadores, que estão agora, nesse momento, fazendo junto conosco. Que assim seja. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos que estamos recebendo, os medicamentos físicos e espirituais que a gente está recebendo onde quer que estejamos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na rua. Estamos recebendo esse lenitivo com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim então a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para que possam encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração, agradecendo a todos presentes que fizeram junto comigo e aqueles que verão mais tarde. O nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E já deixando o convite para que na próxima quinta-feira a gente esteja novamente juntos para poder fazer mais um plantão de oração, né? Uma tarefa da seara do Mestre Jesus. Então, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, que tenham um bom final de semana e a gente aguarda todos na próxima quinta-feira. Graças a Deus.